Tá querendo dizer da música aí, do Aui aí, né? Aui, né? Não, eu acho que eu cheguei numa conclusão que envolve as duas coisas, tanto a pessoal quanto pastoral, né? Nesse sentido. Eu tive cuidado depois de ouvir melhor algumas falas do Marco Teles e também algumas outras músicas, né, dele, para não ficar um negócio assim de corte, né? Eu posso até um dia ser vítima de corte, né? Por exemplo, eu tô na igreja numa live lá, entendeu? Então, tô aqui com vocês, então eu posso ser. Mas a minha opinião, ela não é um extremo de lá e de cá. Para mim, a minha opinião, ela precisa... Ela gira em torno do centro. O que é o centro? Então, primeira coisa, o Evangelho, Jesus Cristo, ele tem um papel de redenção do homem, né? E redimir ou redenção do homem envolve a cultura dele também, em muitos casos, né? Você vai ver os discípulos, né, em vários textos, mas principalmente em Atos, você vai ver, por exemplo, Paulo reclamando de alguns pontos da cultura dos judeus, certo? Você vai ver Paulo batendo de frente com gregos, porque, os caras tinham um negócio ali que, vocês querem comer ostra? Não tem problema, é da cultura vocês comer, pode comer ostra. Mas, esse negócio de adorar esse Deus aqui tá errado. E sabe, hoje tem um negócio assim, o Deus é falso, mas eu não falo que ele é falso porque não fica aquele negócio assim meio que é um Deus assim, mas não é um Deus completo, talvez não é igual ao meu. Não, é falso. O Deus é falso. Pra não magoar, não fica, dizer, sabe? Não causar. Entendeu? Né? Aí fica. Só que você vai ver na Bíblia, os caras eram radical, irmão. Os caras eram direto. Jesus foi assim. Jesus foi assim. Foi radical, foi direto. Chegou, irmão, isso que você faz é religião. Ele falava para os fariseus, isso é religiosidade. Acabou, irmão. Acabou. Então, assim, eu vou nesse ponto que, primeiro, tem coisas na cultura brasileira, falando da cultura brasileira, que é o ponto da música, né? Sim. Tem coisa na cultura brasileira, meu irmão, que eu amo, eu sou brasileiro e acabou, velho. É o que nós falamos, a roda de samba. Pô, é brasileiro, não tem problema nenhum. Só que tem coisa na cultura brasileira que eu vou ser que nem Paulo, que nem, né? Paulo chegava para Pedro e dava uns, né? Ó, meu irmão, é o seguinte, você é judeu e tal, mas os gentios também, né? Então eu sei que esse lado da cultura judaica aí você precisa melhorar, você precisa mudar isso aí. Porque Jesus nos redimiu por completo. E tem coisa na cultura que é aquele negócio. Tem gente que quer pegar Jesus e pôr Jesus dentro da cultura. Sim. Não é assim. Jamais. É o contrário, Jesus é maior do que isso. O que nós temos que fazer? Pegar a cultura e colocar em Jesus. O que sobrar a gente fica. O que Jesus não deu, irmão, não deu, não dá. Simples assim. Eu sou de Jesus, eu não sou da cultura. Aí, inclusive, tinha uma música que eu acho que nos dias de hoje soaria, né, muito ofensiva, que é a música do Oficina G3, chama Contra a Cultura. Já ouviram falar dessa música? Chama Contra a Cultura. Porque, irmão, não adianta. O evangelho, em algum momento, vai ser contra alguma cultura, porque as culturas são humanas. São humanas. Em algum momento vai trombar. Cultura vai bater. Cultura é costume da maioria. É tudo. Daquela região. Envolve tudo. Costume. Religião, envolve costume, envolve valores, envolve tudo isso aí. Envolve tudo, né? Movimento. Tudo isso aí é parte da cultura, né? Cultura é um termo complexo até de se estudar, né? Então, quando o Marco Teles escreve a música lá, aí eu tive um pouquinho mais de paciência para tentar ouvir mais sobre a ideia da música, o que ele fala e tal, né? E aí tem um momento ali, não sei se vocês ouviram, né, tudo que ele fala sobre a questão da criação da música, que ele fala o seguinte, olha, eu fui então lá junto com os pataxós, né, e ele começa a falar que primeiro ele fala com o cacique, tinha um cacique lá e tal, aí chegou um momento que o pajé, aí ele fala o pajé, só que no pajé ele dá até uma reduzidinha, porque aí muda um pouco, muda um pouco, porque é o seguinte, cara, você ir no lugar e falar com o chefe do lugar é uma coisa. Agora, você ir no lugar e falar com o líder espiritual do lugar é outra coisa. Por quê? Porque nós entendemos o reino espiritual. Sim. Né? Aí ele chega, aí ele deixa bem claro para nós naquela fala ali que tem a questão, o pajé é o líder espiritual da tribo. Pajé é o feiticeiro. Simples assim.
E não tem problema nenhum com isso. Tá na cultura indígena que o cara é o feiticeiro. Aí o pajé falou, agora nós vamos fazer o nosso auê. E ele entrou nessa. Certo? É isso que vocês entenderam o que ele falou. Entendi. E foi o que eu entendi também. Aí ele vem e contextualiza. O que ele fala? Ele, não, então, né, vamos fazer o nosso aqui também. E pelo que ele deixa bem claro, ele participa do negócio ali. Nós adoramos a Deus juntos e... Tipo assim, na fala. O pajé não falou pra ele que nós vamos adorar a Deus. Ele falou isso. Ele falou. Mesma coisa Entendeu? a gente ser convidado, né? Aí visitar a igreja católica. Olha que templo bonito, olha, aqui é tudo ouro, tudo. Beleza. E fazer juntamente uma missa. Exato, é a mesma pastor coisa. fazer missa O junto. padre chega lá e fala, sobe aqui comigo, vamos rezar o terço não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu aqui, irmão, aí eu vou pro lado seguinte. Eu não vejo maldade, eu não vejo, sabe, essas questões todas que nego... o cara... Chamar o cara de macumbeiro. Vira um esculacho também. O que eu vejo ali é um deslize. Pra mim isso é um deslize, assim. Leve, mas é um deslize, né? No sentido, assim, leve que eu digo, no sentido da pessoa. Mas se eu olhar no a longo contexto prazo, é um baita de um tombo, né? Porque quem são as pessoas que vão consumir isso no futuro, né? Quem são, eu vou usar o termo aqui mais informal, que é quem são os cabeças fracas, né? Que vão um dia ouvir um negócio desse e vão falar, isso que eu precisava ouvir. Por isso que, olha, eu vou na igreja evangélica, adoro a Deus, mas eu vou também no terreiro, eu vou também lá no... Porque é isso aí, ó. É isso aí, o cara... É isso que eu tô falando, é disso que eu tô falando. É o cabeça, entendeu? E aí eu vejo que... Qual que é o perigo disso? O problema disso? O que nós chamamos, então, agora, chegando a um ponto crucial desse meu argumento, que é o sincretismo. O sincretismo é quando você, então, apropria, né, algo de uma cultura e traz para dentro da sua, faz a sua adaptação ali, mas a marca fica, né? O sincretismo fez com que, por exemplo, o São Jorge e o Ogum sejam as mesmas pessoas na Igreja Católica, uma coisa, e na Umbanda é outra. Mas... Não é. Né? Estão entendendo? O sincretismo fez com que até mesmo a igreja evangélica começasse, então, o pastor ou o líder, lá, o chefe da igreja, dentro do nosso meio aqui, começasse a usar kippá, começasse a usar talit, né? Aquele negócio. Isso é sincretismo. Você pegou de outro e trouxe para cá e falou, não, é o símbolo de tal, não sei o quê. O candelabro, começar com esse monte de simbolismo. Isso, para mim, é um perigo. Porque vai se tornar como algumas outras igrejas acabaram se tornando. Que você vê que são vocês. E acaba qual que é a identidade? Tipo, isso é infinito, porque acaba se tornando uma nova religião. Exatamente. Daqui a pouco nós vamos criar... Não, aqui nós somos assim, mas nós chegando não no somos culto lá, nada. foi um pouquinho de macumba, um pouquinho de louvor. Exatamente. Vamos rezar agora, né? Então... Já existe. Então, assim... Já existe. Né? Tem uma linha da Igreja Católica, uma linha, não é toda, mas tem uma linha da Igreja Católica que aceita fazer Umbanda, Quimbanda junto com a missa. Junto com a missa. Aí você fala, gente, pode fazer? Pode fazer, fica à vontade. Eu não tenho, não é preconceito. Não tem essa de preconceito. É uma coisa que o cristão é uma coisa, o cristianismo, o protestantismo é uma coisa e as religiões de matriz africana é outra coisa, simples assim. Eu não sou o cara que odeia os caras. Não, nós somos pessoas que fazem coisas diferentes no que diz respeito à religião. Simples assim. Sim. Agora, eu preciso aprender a separar essas coisas. Agora, o cara... Você já não trabalhou com macumbeiro? Você já não trabalhou com alguém que era da Umbanda, Quimbanda? Irmão, tudo bem. Você trabalhou com o cara. Agora, não é porque você tá trabalhando com o cara que você agora vai fazer o mesmo que ele faz. Estamos cada um pro seu canto e acabou. Agora, você pode conversar, né, com pessoas que, de repente, se converteram. E converteram, que eu digo que ele saiu da Umbanda, né, e passou a ser um protestante, um cristão, um evangélico. Pergunta para ele. Pergunta para essas pessoas. E a maioria dos comentários que eu vi em relação a isso, a pessoas que se converteram da Umbanda ou da macumbaria, as pessoas foram contra, pô. A maioria. Então, mas é por causa da experiência, lembra que eu falei? A experiência, no final das contas. É que nem tem um gatilho, né? É o gatilho. Exatamente. Então, né? Infelizmente. Aí, pra mim... Não é a intenção dos caras.
É o que eu digo, é um deslize. intenção, É um deslize. exatamente. Mas pra mim fica nesse ponto. Nós precisamos tomar cuidado com o sincretismo, cara. Eu ficar me apropriando, porque é cultura. E eu vejo na fala do Marco Teles ali uma certa contradição. Porque ele diz o seguinte: qual que é a base do discurso dele? É o acolhimento. A base do discurso dele é trazer as pessoas, porque nós, de Jesus, nós abraçamos todo mundo, porque Jesus é amor. E aí ele fala, nós brasileiros, aí ele começa a falar do brasileiro. O brasileiro, ninguém quer assumir a paternidade do brasileiro, porque o brasileiro é miscigenação, o brasileiro é misturado. Então, nós não somos filhos de europeus, nós não somos nem filhos de africano, nós não somos filhos de indígena, ele fala. Nós somos os brasileiros. Brasileiro, porque ninguém quer assumir a paternidade. Ele fala desse jeito. E aí ele continua dizendo, e Jesus, então, nos adota, que é o padrão do evangelho, que nos adota, então, né, somos brasileiros, então essa é a nossa cultura, esse é o nosso povo e tal. Onde que está a contradição? Bom, se nós não somos filhos de africanos, não somos filhos de europeus, não somos filhos de indígenas, por que ele então foi no Pataxó e se apropriou de algo ali, deles, que na verdade não é a cultura do brasileiro, então. Exatamente. Se você pensar bem, é a cultura dos indígenas e não do brasileiro. Exatamente. Entendeu? Só que é uma pequena contradição que pra mim faz toda a diferença. No sentido de que, se você vai apropriar, então apropria do brasileiro e não do indígena. Sim. Né? Mesmo a do brasileiro tem coisa que não é bom pra gente. Tem muita coisa dentro do folclore brasileiro que eu não falo. Ó, você pode até saber da história, mas isso aí, meu irmão, isso aí... Não cola. Esquece. Se você é cristão, aí eu já entro numa outra questão, né? Partindo dentro desse meu argumento, que eu acho que melhora ainda mais essa explicação, que é a diferenciação para mim entre aceitar alguém e aprovar o que essa pessoa faz. Isso, para mim, são coisas totalmente diferentes, né? Por que eu digo isso? Porque o discurso dele, do Marco Teles e todo o grupo, é que é um discurso atacando o que nós chamamos de elitismo gospel. E eu sou super a favor desse discurso, ou seja, tem que atacar mesmo. Que é a mesma coisa que aquela menina fez lá atrás, aquela música lá, né? Como é que chama? Marajó, né? Que ela criou uma polêmica e tal. Mas por que ele ficar nervoso? Justamente quem tá devendo. Porque essa não é a minha igreja. Que ela citou lá, não é a minha igreja. Não é a igreja, não é o evangelho que eu prego. Muitas vezes eu quero fazer muita ação social, só não tenho condição de fazer. Mas eu quero fazer, né? Só que o que ela tá falando lá, e o que o Marco Teles também fala muitas vezes, é o tal do elitismo gospel, que lá atrás, na época de Jesus, era o farisaísmo, gente. O elite lá da religião, é isso que eles estão atacando. E isso, pra mim, tem que fazer mesmo, tem que incomodar esses caras, incomodar mesmo. Porque a igreja, é que negócio, quem cuida de fato de uma igreja local tem uma experiência, cara, totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não consigo falar de uma igreja assim, de qualquer jeito. Eu sei o que é ser cuidado de uma igreja local. Não é simples, não é fácil. As batalhas, né, as durezas que a gente passa. Então, essa igreja que eu tô ali, não é a igreja que eles estão falando. Não é de mim que eles estão falando. Então, não me atinge aquilo. Mas essa história de vamos abraçar todo mundo, vamos, porque... Só que pra você ver, para resolver um problema do elitismo, eles criam um outro problema. Tem que abraçar todo mundo. Verdade. Porque o elitismo não abraça todo mundo. Mas, irmão, não dá pra vir pro centro aqui? Porque Jesus, quando ele é radical com um pecado. Uma coisa é ser radical com um pecado. Mas com as pessoas é aceitação. Pecado radical. Pessoa, aceitação. Resumindo, no final de tudo aqui, espero que eu não tenha sido prolixo e não tenha falado coisa até demais, né? Mas o que ele fez, o resultado pior disso para mim é a longo prazo das pessoas que vão ouvir isso ainda, que vão ver isso ainda. É uma discussão teológica profunda, sim, é uma discussão teológica, mas para mim vem dentro já de um contexto que não só dele, mas um contexto do mundo em que a gente vive, de normalização de algumas coisas que a gente sabe que é errado, né? A gente sabia que lá atrás tinha um monte de coisa que era errado que não tinha nada a ver. Aí nós saímos de um extremo lá de trás que não podia nada,
E viemos para um outro extremo hoje aqui que ninguém observa nada também. Agora, Sabe? hoje, nada. Nada, não tem problema. Fica em paz, fala o que você quiser, faz o que você quiser e tal. Deus sabe que você é pecador mesmo, né? Então, se Deus sabe. E aí eu uso aquele texto, né? Que Jesus fala que vinde a mim como você está. Mas em nenhum momento Jesus fala, vinde a mim como você está e fique como está. Não. Por quê? Porque o contexto do evangelho é mudança. É mudança. Vinde a mim, venha como você tá, do jeito que você tá. Mas é o seguinte, a partir de agora... É sob nova direção, que nem o pastor João Exatamente. pregou. Sua vida vai ter que mudar, irmão. É, eu prestei, né? Agora, essa história essa história do índio e tal, a gente respeita e tal, mas, meu irmão, o cara que vai evangelizar o índio lá, pode pegar todos os livros de missionário de Índia. A principal dificuldade deles é o quê? Mudar a cultura dos caras. O cara tem que ir lá e chegar pra ele e falar o seguinte, irmão, esse Deus, isso aí é falso, cara.